boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Mariana Godoy Entrevista. Hoje quem me acompanha é Estela Freitas. Boa noite, Estela. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo. Nosso convidado hoje super especial, né? Muito especial, Maurício de Souza. São mais de 60 anos dedicados à criação dos personagens que fazem parte da nossa vida e que agora também ganharam as telas do cinema. Ai, que delícia! Filme com a Turma da Mônica, aquela criançada toda. E o Maurício não para, o filme acabou de estrear, mas tem também o circo da Turma da Mônica. Tem planos para criar novas histórias. Vamos começar essa entrevista logo, porque a gente tem muita coisa para falar. Muito obrigado. Super obrigada por ter vindo aqui ao programa mais uma vez. Uma delícia te receber, Maurício. Fico feliz também. Quero te mostrar que eu recebi um convite do... Acho que foi o Mauro que me mandou. Esse convite lindo de um espetáculo chamado Brasilis. Olha, gente, tá vendo? Esse é um espetáculo de circo. Olha que convite lindo. Esse é um espetáculo de circo, está rodando pelo Brasil? Vai rodar por 10 capitais. Começa aqui em São Paulo agora. E, em seguida, percorre o país. E é lindo, é lindo. É um espetáculo que fala das culturas diversas do país. E tem personagens que não estavam entrando ainda. Tem Olha, a Milena. a Milena. Tá fazendo A Milena é sucesso. sua personagem mais recente, é a criação mais recente? E foi muito bem recebida pelo público. E ela é lindinha. Lindinha. A Milena é uma gracinha. A gente tem algumas perguntas que vieram do público para você. A Estela Freitas também separou algumas que vieram pelo Twitter. Olha, esse é o espetáculo de circo, né? Como espetáculo de circo tem o quê? Tem os artistas circenses, tem a Vodita, tem a Paula, a Paula olha Lima, isso. tem Muita acrobacia. Tem uns artistas que são invertebrados, eu vi ali, porque não pode ter osso para fazer aquilo, né? Maravilhosos. Está lindo o espetáculo. É o nosso espetáculo até hoje, eu acho que é o mais sofisticado e o mais ambicioso, porque realmente falamos muito de cultura, os diversos caminhos culturais. E todas as regiões do Brasil estão representadas. E por etnias também. Então fica uma coisa mais paradidática até, divertidíssima e com uma trilha sonora maravilhosa. Eu acho super bacana que o Maurício de Souza, ele é um patrimônio brasileiro, mas ele valoriza muito também o trabalho de outros brasileiros, como, por exemplo, o trabalho do Monteiro Lobato, aqui, ó, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, eu sempre consumi, as revistinhas da Turma da Mônica, e sempre comprei para o meu filho e vou comprar para o meu neto algum dia. E percebo que tem sempre uma adaptação, tem sempre um jeito de contar uma outra história usando os personagens. É gostoso fazer essa homenagem? Essa interação é adorável, é gostoso porque exercita a imaginação, a criatividade e, ao mesmo tempo, uma solidariedade entre os personagens. Então, acho que a Turma da Mônica, os personagens do Ziraldo e outros artistas, até americanos, brincando juntos nas nossas revistas, já atraem o público para a ideia de solidariedade, de união, de brincar junto, de aprender um com o outro. É uma coisa mágica que a gente pode criar na história, em quadrinhos, nos desenhos animados, e a partir de agora no cinema e no filme com personagens ao vivo, que é o que estamos fazendo. Vamos ver, então, um trechinho do trailer do filme Laços, que é o filme da Turma da Mônica, o primeiro filme da Turma da Mônica, com atores reais. Depois quero falar sobre a escolha desses atores que estão incríveis. Vamos assistir. Descobrirem. Mas e se fosse o animalzinho de vocês? Eu topo. Eu tenho um plano. Cada um vai ter que usar a sua habilidade. A Magali, ela é muito magla. O Cascão colhe tão rápido quanto a chuva. A Mônica é muito forte. E você? Sei litar as pessoas como ninguém. Esse plano vai ser infalível. Uma aventura do tamanho dessa
essa amizade não cabia só nos quadrinhos. Mas a floresta à noite, ó, perigosa demais pra vocês, hein? Tá com medinho, Mônica? Muito bom. Sabe o que é mais legal? As crianças são parecidas com os personagens. Quanto tempo levou para escolher esses atores? Alguns meses, acho que uns 6 meses, foram escolhidos. Eu penso que uns 7 mil pessoas ou crianças 7 mil? foram selecionadas para fazermos Depois você a passou na seleção. peneira. Isso foi o trabalho da equipe do Daniel. Daniel Rezende, o diretor do filme. Você E participou dos processos de do seleção? processo direto, não. Mas depois eu via o pessoal que foi escolhido e... Quando chegou a quantos No caso você do entrou? Daniel, você tem que seguir o que ele diz que é o melhor. Que ele é o melhor diretor, o melhor... acho que conhece, que ele planeja o filme antes, na cabeça dele, já o filme está inteirinho, os gestos, a emoção e tudo mais. É o melhor que tem no Brasil. Já foi indicado a Oscar e tudo mais, então eu fiquei realmente tranquilo. Sou admirador dele faz tempo e tive a sorte de tê-lo, mais a equipe dele, para montar esse filme maravilhoso. Você se emocionou quando viu no cinema? Pois é, eu não gostei. Tem uma foto de eu chorando lá no cinema, eu não gostei muito, porque eu choro muito feio. Então, de qualquer maneira, eu não me contive, porque ali era o resultado de um sonho muito antigo que eu tinha um pouquinho de receio que não se consubstanciasse, que não acontecesse. Eu tinha uma certa dúvida se uma criança poderia interpretar os personagens, se podia se fazer entender como personagem, como a Turma da Mônica, até que foram escolhidas as 4 figurinhas aí, lindas, Eles são muito maravilhosas. parecidos. E a Mônica lá, a minha filha Mônica e o Daniel. E com isso ele escolheu tão bem que eu aceitei na hora também. Olhei e vi os personagens. Você não colocou nenhum senão para Não. nenhum deles? Não. Você só viu quando já estava nos 4 ou você chegou a ver com 20, Não, 30? vi nos 4. Tá. Vi nos 4. O resto eles É fizeram. muita confiança, hein? E a partir daí, né, com o filme lançado, quais são os planos? Existe uma perspectiva de exibição no mercado internacional? Existe uma perspectiva de um novo filme com mais personagens em carne e osso? O teste final será a bilheteria, que nós temos outros filmes muito bons também nos cinemas atualmente, filmes estrangeiros. Espero, se eu tiver boa bilheteria, se a Turma da Mônica tiver boa bilheteria, há a possibilidade, logicamente, de ficarmos mais tempo. E quanto mais tempo ficarmos no cinema, os exibidores vão ficar mais contentes e vão querer o segundo, vão querer continuação. Esse é o meu objetivo, esse é o nosso sonho, meu, do Daniel também, de que o filme agrade, encha as salas e o pessoal bata a palma e fala, quero mais, quero mais. Daí nós vamos tentar fazer outro filme, uma continuação mais ou menos desse, quase que imediatamente, para o ano que vem a gente ter mais um filme pronto. Porque eles crescem também, né? Pois é. Espero que cresça devagarinho. Ainda mais nessa fase, né? É. Os atores estão com quantos anos? 10 anos. É uma fase que eles mudam muito. Eu tenho medo daqueles tirão que às vezes dão. E se precisar substituir, vai ser com dor no coração. Não, mas também, não sei, a gente pode usar o jeito que o Harry Potter usou. O pessoal cresceu. Também tem isso. Cresceu na história também. Eles vão para a Turma da Mônica Jovem, vão fazer o próximo filme na Turma da Mônica Jovem. Pois é, tudo é possível. Por isso a gente está na fase das criações do que pode vir, do que não pode vir, e a gente vai se adaptar. Eu, quando li as historinhas da Turma da Mônica, em 1975, tá, gente? Em 76, o Capitão Feio roubou o Ano Novo, e eu fiquei morrendo de medo.
Eu me lembro que, às vezes, eles faziam piadinhas sobre o fato deles sempre terem 6 ou 7 anos. Você vai fazer aniversário? Quantos anos? De novo, vou fazer... Eles faziam novo, as 7 piadas. anos. 6 ou 7 anos era uma 7 anos. coisa... Todo ano faz 7 Todo anos. ano eles fazem 7 anos. Mas agora, com a Turma da Mônica Jovem, você já chegou à conclusão de que eles podem ter, então... pode ter um personagem em diferentes faixas etárias. Tem alguma previsão para Mônica pré-adolescente? Tem. Tem? Tem. Olha, eu fiz a pergunta achando que não, né? Eu comecei Tem. a falar. E vamos lançar logo um filme chamado Geração 12, com 12 anos. 12 anos. Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali. A turma toda. A turma toda. Num desenho diferente, um estilo diferente. Totalmente mangá. Mangá? Vai ser em preto e branco? Não. Vai ser de trás para frente que a gente lê? Olha, nós estamos em dúvida sobre o preto e branco, porque está em ebulição o negócio. O mangá real, o mangá de verdade, não tem cor. Mas às vezes eu sinto tanta falta da cor, e agora mesmo estou com a Turma da Mônica Jovem saindo nos Estados Unidos. Tem a revista. E se queixaram, os leitores dos Estados Unidos se queixaram que está faltando cor na nossa revista da Turma da Mônica Jovem, que está saindo lá. Lá vamos nós reestudar o caso também. Então, a gente se reestuda, conforme o público age, reage, sugere, a gente ouve e, às vezes, muda algum plano Esse é o para segredo atingir. do sucesso, é dar às pessoas aquilo que elas E querem? você maravilha, agora nós temos a magia da internet trazendo as opiniões para a gente aqui, no colo da gente. Então, se você respeita o público, você tem que acompanhar o que ele está falando, nem que seja crítica, às vezes é desagradável e tudo mais, mas você toma o pulso do público com críticas corrosivas, com críticas produtivas, de toda maneira. Você tem que entender, sentir isso e ir atrás do que o público quer. Eu pedi para as pessoas no Twitter mandarem perguntas para o Maurício de Souza. Como eu disse, ele é um patrimônio brasileiro. E vieram várias, muitas manifestações de carinho. A primeira delas foi do Cardoso, que falou que só quer agradecer por tudo. A Bic Miller também mandou, fala para ele que meu filho Arthur ama ele, e eu também. E ela mandou uma foto para mim no direct, eu pedi autorização para pôr a foto do Arthur, de 7 anos, com todas as revistinhas dele. Está com uma bela coleção, hein, Arthur? Olha só, Cascão, Magali, tudo bem. Um abraço para você. Muito legal. A gente também recebeu várias perguntas. Vamos às perguntas, então, que a gente recebeu pelo Twitter. Pode jogar, Alex. Olha, o Brito Júnior quer saber se você pretende criar uma história do Cebolinha se encontrando com o Xará da seleção brasileira. Uma boa ideia. Quem falou isso? O Brito Júnior, nosso colega. Brito, uma boa ideia, rapaz. Você posso usar a sua ideia? Eu acho que ele deixa. Vamos para mais uma, Alex. Quando eu vou ser o dono da Lua? Só se ele for astronauta. Ih, Cebolinha. Ou quando ele consertar a línguazinha dele, a lislalia dele, e falar rua, daí muda a história. Mas, por enquanto, ele está na Lua mesmo. Mais uma, Alex. O Maurício... A Turma da Mônica já é um clássico. Modernizá-la seria como tentar colocar guitarra na 9ª Sinfonia. Acho que o Cebolinha me apoiaria. É a mensagem do Paulo Domênico. A Turma da Mônica A Turma da Mônica, a linha infantil, ela não vai mudar porque é como o pessoal acostumou a vê-la, acompanhar a história, sente a turminha lá no bairro do Limoeiro como foi criada. Então não se pode mudar. Personagem, repare, o personagem não troca de roupa. A Mônica está com o vestido vermelho desde que nasceu. E o Cebolinha está com a camisa verde, de palmeirense, desde que nasceu também. Então, personagem, como o fantasma voador de outras histórias antigas americanas, estava com o uniforme dele meio arroxeado, 400 anos, durante 400 anos. Eu não sei, eu devia lavar o uniforme, logicamente, de vez em quando, né? devia ter uma opção, né? Então, a Mônica vai continuar como Mônica nas histórias infantis. Na Turma Jovem, ela continua jovenzinha. A Turma Jovem deu super certo, não deu? Foi a Está em revista quantos que mais países vendeu. já? A Turma Jovem
Deu super certo no Brasil como revista, mas o que faz mais sucesso no mundo hoje, a Turma da Mônica, é a série de desenhos animados curtinhos chamada Mônica Toy, que sai no YouTube. Ali nós temos mais de, atualmente, 12 bilhões de views. Eu É um vi. recorde. Eu vi como surgiu a história desse desenho animado aqui nesse seu livro, o livro do Maurício de Souza, contando algumas histórias que não estão no gibi. O Mônica Toy surgiu de eu vou deixar o Maurício contar a história, mas foi de um convite de aniversário da Mônica de verdade, né? Exato. Foi feito um convite, estudaram um convite pelo pessoal da empresa lá, e era um pouquinho Era uma bonequinha. diferente, né? Um recorte de papelão. Daí o Zé Márcio, um desenhista da empresa, animador, ele pegou aquilo, animou e resolvemos fazer então uma série de desenhos animados da Mônica Toy. Detalhe, para a gente pegar os países rapidamente, nós não pusemos idioma, só tem sons. Tem música, tem efeitos sonoros, mas é como se fosse o cinema mudo de antigamente. Você entende a história com os sons. Deu certo, criamos uma segunda série agora que chama-se Biduzidos, que é só com pets, só com animaizinhos. Por quê? Porque os animais têm uma linguagem universal. O cachorro late do mesmo jeito no mundo inteiro. O gato mia do mesmo jeito. Eles se entendem, sem precisar maquininhas, como estão inventando agora, para traduzir tudo. E não vamos parar por aí. Vamos usar todos os recursos para poder chegar à criançada do mundo inteiro, ou com som, ou sem som, ou com sinais, ou de alguma maneira. Tá funcionando. No filme Laços, aparecem outros personagens que não os 4 principais? Tem uma turminha que briga com ele, a turma da rua de baixo, está lá discutindo com eles. Eu não posso dar muito spoiler aqui. Ah, não posso dar spoiler. É verdade que tem o louco? E tem o louco, que é o Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Nossa. Aí eu posso falar. Eu ia adorar. Eu preciso ir no cinema logo. Gente, já está nos cinemas. Vocês já foram assistir? Vão. Vão, porque a gente tem que prestigiar. Afinal, a gente teve o gibi a vida inteira nos acompanhando e agora a gente vai na telona conferir como ficou. Rodrigo Santoro de louco deve estar ao máximo também. É um ponto alto no filme. Sério? Nossa. É um dos personagens principais. Eu recebi aqui uma mensagem, acho que foi o Benê que mandou, que é um dos personagens principais dele. Ele falou assim: gosto do louco desde que eu sou criança e eu tenho 53 anos, o Benê Cruz. Só quis dizer isso, melhor personagem de todos. Benê, tem que ir ao cinema então, hein? E como é que foi esse processo todo de adaptação para essa nova geração que é super ligada na tecnologia? A gente viu aí, né, bilhões de visualizações no YouTube com Mônica Toy. Essa linguagem também, né, para transformar para o público atual. Qual que é o grande desafio nisso tudo? E também uma questão que a gente fala muito hoje sobre aceitação, inclusão social, e a gente vê que você tem essa preocupação também no seu trabalho. Sim, temos. Isso é desde antigamente. A variedade de personagens, de tipo de personagens, de etnias e tudo mais, nós sempre tivemos essa preocupação. E quanto a hábitos e costumes ou usos, a Turma da Mônica, nesse filme principalmente, era retratada como se estivesse um pouquinho mais atrasada no tempo. Está nos anos 80, 70, qualquer coisa assim. Procuramos locais e locações para transmitir essa viagem no tempo. Consequentemente, você não vê muita tecnologia nas mãos da criançada. Nenhum deles está com celular na mão, em nenhum momento. Nenhum deles está no computador. Então, fizemos uma volta ao tempo e voltou no meu tempo, quando eu também não tinha tudo isso. No meu também. E brincava do mesmo jeito, me divertia do mesmo jeito. E, então, agora eu tenho que ver ou colocar essa tecnologia na mão dessa criançada que vai sair na nossa nova série, na nova revista, que é Geração 12. Essa está avançadinha.
Então, essa vai ser a geração que vai ter o iPad, o iPhone, Sim. o celular, Vai o viajar pelo computador. espaço. Ih, falei. Olha uma foto do Maurício criança. Qual é você, Maurício? É o maiorzinho ou é o Esse- pequenininho? aquele brabinho ali. É o brabinho. Aquela minha irmã. É o maiorzinho. E isso é aqui em Mogi? Essa em Mogi das Cruzes, eu devia ter meus 3 anos, 3 anos e meio. Que fofo. A sobrancelha já era meio arqueadinha, né? Como eu tenho sempre. Qual foi seu primeiro desenho? O primeiro personagem que eu criei, mas ainda não era um personagem comercial. Era um desenho tosco de criança. Eu estava na escola, nos primeiros anos de escola, eu desenhei um personagem que eu chamei de Capitão Picolé. Aham. A carinha era um pouquinho parecida com o do Horácio. Era uma premonição. E ele era um super-herói. Voava, tinha capinha e tudo mais. Era um desenho de brincadeira, mas me deu gosto de fazer aquilo. Capitão Picolé. Capitão Picolé. Desde aquele tempo, eu já queria fazer história em quadrinhos, criar personagem, ter minha revista e assim por diante. E fui crescendo com esse desejo, vontade, foco, e me preparando para isso. Olha, um dos nossos telespectadores também mandou uma pergunta aqui pelo Twitter, perguntando se você se lembra qual foi o primeiro personagem que você criou. No jornal, ou para um grande veículo de imprensa, foi o Bidu e o Franjinha. O Bidu e Foram o Franjinha. o Bidu e o Franjinha. O Bidu era seu cachorro mesmo. Bidu baseado no cachorrinho que eu tinha quando era criança. E o Franjinha era baseado num sobrinho meu que morava em Bauru. Então, juntei as peças e lancei a primeira tira faz 60 anos. Vai fazer agora, em julho, 60 anos. E eu achando que o primeiro personagem tinha sido a Mônica. Mônica é um dos mais antigos. Eu criei em 1959, na tira do Cebolinha. Então, a tira era do Cebolinha. Ele estava quieto, mandando no mundinho dele, mandando na lua dele, ou na rua, e tudo tranquilo. Até que entrou uma menininha baixinha, gorducha, dentuça na história dele, e se incomodou porque ele queria passar pela calçada, ela estava atrapalhando a brincadeira ou a caminhada dele. Ele chamou ela de baixinha, dentuça, qualquer coisa assim. Não devia ter feito isso. Iniciou um processo que chega até hoje do coelho rodopiando. A Mônica sempre teve coelho? Era um coelho desde a primeira Mônica tinha tirinha. coelho, sim. Tinha um coelho, era um coelho grande, meio duro, tudo mais, do tamanho dela. Ela arrastava pela casa. E às vezes queria levantar para bater na irmã dela, mas não conseguia nem levantar porque ela era muito pequenininha ainda, né? E além disso, a irmã dela, Magali, nem ligava muito porque ela queria comer. Ela estava lá envolvida com a degustação de uma melancia inteira. Isso é verdade. Eu assisti, eu via, eu copiei aquilo que estava acontecendo em casa. Então, vocês acham que precisa de muita criatividade para fazer? Precisa só prestar atenção naquilo que está realmente acontecendo, né? Agora, olha as meninas no telão, a Mônica e a Magali. Mais alta. A Magali é mais alta. E a Mônica, que não gosta de ser mais baixinha. Não gosta, mas é baixinha, viu, Mônica? E agora? E você sempre se inspirou na família, né, nos filhos, Eu para tive criar 10 os filhos, personagens. todos eles viraram personagem. Teve algum filho que não gostou muito quando viu o personagem pela primeira vez? Normalmente, os filhos gostaram. Mas a Mônica, há algum tempo atrás, chegou para mim e falou: pai, eu não sou tudo aquilo que você põe na história. Eu não sou daquele jeito. Falei: Mônica, eu copiei você, a personagem, fiz o personagem baseado no que você era aos 2 anos e meio. Ah, não era assim, eu não sou, tudo mais. E parou a conversa. Alguns meses depois, ela voltou para mim e falou: pai, desculpe, eu sou sim. Você tem razão. Depois de algumas sessões de terapia, a Mônica chegou à conclusão de que aos 2 anos e meio talvez ela fosse mesmo assim. Aí está a Mônica. Aí a hoje. Mariângela, minha primeira filha, a Mônica e a Wanda, uma das minhas filhas gêmeas, que também é um personagem na linha jovem, né? Você falou dos seus 10 filhos e aqui nesse livro você conta uma história tão assustadora que foi a história do sequestro do Marcelinho. Não sei.
Então, esse livro aqui está à venda nas livrarias. A História que Não Está no Gibi conta alguns bastidores muito interessantes das negociações com as editoras, algumas coisas muito bacanas para você conhecer mesmo a história. Está quase tudo E aí. essa Tá parte... quase tudo aí. Quase tudo? Não cabia tudo num livro só. Mas, e é uma delícia, a leitura é super boa. Essa história do sequestro do Marcelinho foi em 2000 e... Eu me esqueci agora. eu também, vou ter que olhar aqui. Ele tinha... Já faz algum tempo. Ele tinha, mas ele era pequeno, né? Era pequeno. E a mãe foi junto. Ela falou, não, só vai se eu for junto. Então foram os três. Os três, porque tinha um irmãozinho pequeno. Ele, o irmão menor, a mãe, ficaram uns... 18 dias. 2008, faz mais de 10 anos, já faz 11 anos. Eles ficaram 18 dias no cativeiro. Foi o período mais dramático da minha vida, né? Nos primeiros 2 dias eu não sabia para onde ia, o que eu ia fazer, como é que reagia e tudo mais. Logicamente, desobedecendo a determinação lá dos bandidos, né? Era para não falar com a polícia, mas eu não segui. Chamou a polícia. Chamei o pessoal ligado à investigação de sequestro. Eles foram me orientando como é que eu devia fazer. E eu fui aguentando com o coração, né, doendo, né? E deu tudo, no final, felizmente, deu tudo certo. Mas houve algumas coincidências interessantes que ajudaram as coisas a darem certo. Por exemplo? Por exemplo, uma sensação que eu tinha de que nós íamos encontrar o local onde estavam escondidos, onde estavam os reféns, né? O meu filho e o outro menino e a mãe dele. Eu tinha uma intuição de que eles estariam numa área perto de Maresias. Na praia? Perto da praia. E eu simplesmente peguei o carro e desci a serra para ficar... Eu tinha certeza, não sei porquê, de que eles iam aparecer, ia acontecer alguma coisa num determinado domingo. Eu desci para a praia e fiquei esperando um domingo inteirinho que acontecesse alguma coisa que eu estava intuindo. E não acontecia. Falei, meu Deus, então a intuição falhou. Peguei o carro, resolvi subir para São Paulo. 15, 20 minutos depois que eu comecei a subir a serra, eu recebo um telefonema da polícia falando, achamos o cativeiro. Aonde? Ali na serra, perto de Maresias. Falaram, estamos subindo para São José dos Campos e você vem ver o seu filho, vamos lá. E daí eu tinha que subir para São Paulo, eu estava com o resto da família lá no carro. Falei, não vou levar, eu vou para São Paulo, até eles subirem para São José, que eles iam para a delegacia de São José, eu daria a volta e também iria para São José. Levei o resto da família para São Paulo, fui para São José, isso como eu imaginei, até resolverem tudo, estavam subindo também pelo outro lado da serra, pela Tamoios. E eu cheguei em São José, na rua da delegacia, ao lado do carro que estava levando o Chegaram meu filho. juntos? Sim, na frente. Foi aquela emoção, né? Meu Deus do céu, aquela choradeira. Foi uma coincidência. E realmente, naquele domingo, eu intuí que eu ia encontrá-lo naquela região. Que bom, que gostoso isso. Não tem explicação para isso. E que bom acreditar nisso e acreditar na própria intuição e ter fé. Foi uma coisa dramática. Não quero para ninguém o que eu passei. Vamos ver mais perguntas, então, dos telespectadores. Vamos. Estaria o Maurício de Souza pensando em criar personagem gays, visto que ele vem dando um exemplo de bom pai convivendo na boa com o genro? Ou o marketing não permite isso? Tem espaço para um personagem LGBT? Quem vai decidir isso é o público. Ou a sociedade, ou as transformações, os aceites da sociedade. Mas aí seria na turma da Mas Mônica seria Jovem? na turma jovem. A criançada nem está aí, né, para esses assuntos, né? E acho que seria uma violência por enquanto. Agora, eu resolvi sempre esperar o que está acontecendo no mundo para nós nos basearmos até
roteiros, nos temas que a gente usa e tudo mais. Então, eu vejo, se houver entendimento social, eu não vejo maiores problemas, desde que a gente use adequadamente e para os personagens adultos. Agora, isso eu não sei quando vai ser, acontecer, mas na vida real, às vezes é mais fácil até. Na vida real, realmente surgiu. Outro dia eu tirei uma foto, né, do Mauro, do namorado dele, e foi um sucesso de público. Para mim é surpresa. Então, na vida real, está havendo cada vez uma aceitação maior, sem grandes Foi essa escândalos. foto, né? Essa foto aí. Estavam tomando café e surgiu. Tá boa para tirar uma foto aqui. Vamos tirar, vamos. Como é que eu apresentaria para o público uma foto, sem falar do namorado do Mauro? Não podia. Estão já há 10 anos juntos. Então, eu não via nada demais em abrir um jogo em cima de uma situação que a família toda aceitava fazia muito tempo. Claro, natural. Então, estamos evoluindo. De alguma maneira, acho que isso tudo é uma evolução. E tudo depende de trato, de amor, de carinho, respeito, etc, etc. Falando em evolução, e o dinossaurinho Horácio? Ele continua sendo o seu alter ego? Você continua, assim, cuidando muito de perto das historinhas do É isso que eu ia Horácio? perguntar também, porque também é uma curiosidade minha. Só você escreve as histórias do Horácio. Ainda? E agora, Por quê? eu dei uma parada uns tempos, porque estava fazendo outras coisas, né? Agora, eu abri uma empresa no Japão, estamos trabalhando no Japão também com outras coisas, e tive uma encomenda de uma grande empresa lá que quer publicar Horácio em tiras. Lá vou eu de novo voltar a desenhar Horácio, criar Horácio para o Japão. A gente espalha pelo mundo depois. Vamos Falando- para mais perguntas, Estela? Falando sobre personagens, tem uma pergunta aqui do Pedro. Ele quer saber quais os planos para a personagem Milena para os próximos anos. A gente falou dela aqui no comecinho do programa. Ele quer saber se a tendência é aumentar a participação dela e da família dela nas histórias. Mas é lógico. A Milena está fazendo tanto sucesso que ela tem que trazer a família dela inteirinha para o nosso gibi. E vamos trazer. E, por exemplo, nesse espetáculo Brasilis, que está entrando em cartaz, ela tem uma participação linda, bonita, maravilhosa. Vamos fazer um pequeno intervalinho aqui no nosso programa especial com Maurício de Souza. A gente volta já já. Voltando com o Maurício de Souza, eu gostei muito quando foram surgindo os personagens. Vocês fazem algum estudo para colocar um personagem, mas fazem também para tirar? Tem personagem que sai de cena, Maurício? Tem alguns que ficam meio olvidados, esquecidos, porque o público não aceitou muito bem, então a gente vai aos pouquinhos afastando, deixando de usar. Por exemplo, só para ver se eu me lembro de algum desses. E tem alguns que eu deixo de fazer porque eu não me sinto bem. Por exemplo, eu tinha um personagem chamado Zé Munheca. Não lembro. Era um personagem antigo, saiu num jornal chamado Correio Paulistano, em São Paulo. A característica dele era muito munheca. Mão de vaca, duro. pão duro. E eu fazia umas piadas até interessantes, bem-humoradas e tudo mais, mas me incomodava aquilo, porque a gente tem que sentir, ou tem que escrever, ou criar alguma coisa que você tenha vivido. E eu nunca fui mão de vaca, eu nunca fui miserável. E eu não me sentia bem desovando um personagem que não era eu, não era parecido, e não é parecido, principalmente nesse particular, né? De ser pródigo, mão aberta e tudo mais. Então, eu fui esquecendo esse personagem. No caso, não foi nem o público, eu fui esquecendo esse personagem. Teve outro personagem que foi despedido dos jornais 2 vezes, em 2 jornais. Qual? Um personagem que eu chamava de Nicodemo. Aham. Nicodemo. Nicodemo era um garotinho bonitinho, uma roupinha pretinha e tudo mais, um loirinho,
um cabelo penteado assim que dava a ideia de 2 chifrinhos. Demo. Nicodemo. É. Nicodemo era um menino bem intencionado, queria ajudar todo mundo também, igual Horácio. Só que quem ele queria ajudar, de alguma maneira, se dava mal. Mas ele não sabia, nem percebia isso. Era um karma dele. Tipo assim, ele ia passando, tem um lago e tem alguém se afogando, batendo a mão assim. Ele olha, fala, oi, e vai embora. Ele pensa que o rapaz não está se afogando, está acenando para ele. Né? E assim por diante. Vê um pessoal com frio, perto de uma favela, qualquer coisa assim, né? Ele vai lá e faz uma fogueirinha. Para quê, né? Ali provocou uma tragédia. Ninguém aparecia morto, ninguém aparecia machucado, nem nada. Ele deixava um rastro de destruição sem querer. Era muito fora da curva essa história. Começou a sair no Jornal da Tarde, que era do Estadão. E a tira saía lá. Daí um dia me chamam na redação e falam, Maurício, o Jornal da Tarde é um jornal leve, sai à tarde, é divertido. E essa tira está pegando um pouco, está enfeiando um pouco o jornal. Não está ornando. Não está ornando. Então, você pode maneirar, mudar o personagem? Eu falei, não, o personagem não pode, nenhum personagem pode mudar. Então, não dá para fazer. Então tá despedido. O Nicodemo, não eu. Nicodemo perdeu o emprego. Daí eu falei, bem, perdeu o emprego naquele jornal, eu posso pôr no outro jornal, que de um amigo meu, o pessoal da Folha, tinha um jornal chamado Notícias Populares, se não me engano. Coloquei o Nicodemo no jornal também. Era dirigido por um amigo meu. Depois de algum tempo, mesma coisa, ele me chamou, Maurício, essa estila está muito tétrica, muito esquisita, muito pesada para o jornal. E era um jornal também pesado, trazia noticiário de crimes e tudo mais. Sim. O Nicodemo era pior, então, do que tudo isso. Então, o Nicodemo foi mais uma vez despedido. Bem, pediram também para mudar as características. Eu falei, não posso mudar, nasceu assim, o personagem não pode mudar. Foi despedido. E ficou nas gavetas esses anos todos esquecidos. Atualmente, Portugal, um pessoal que tem um festival de história em quadrinhos lá, cismou que quer publicar, quer relançar o Nicodemo em grande estilo. Eu não concordei. Porque agora eu não quero mostrar aquelas tiras, eu não quero que o pessoal veja aquelas coisas que eu criei em outro tempo, em outro contexto, e provocou aquela coisa toda, e vai provocar de novo, sem dúvida. Então, é uma criação que eu não estou aceitando, uma criação minha, que eu não estou aceitando mais, porque a vida mudou, as coisas são mais... A pessoa está mais sensível com essas coisas, né? A gente teve uma pergunta assim também que chegou pelo Twitter, assim, se teve algum personagem que você criou e que a gente ficou até sem conhecer, porque você decidiu não publicar. Então teve o Nicodemo que foi publicado, mas depois foi para a gaveta e não vai sair mais, né? Não vai. Eu viajaria com tudo pago para Portugal, publicariam lá, tudo mais. E os portugueses queriam o Nicodemo, não querem outro? O Nicodemo. Eles viram, porque foi publicado aqui, saiu em 2 ou 3 álbuns, chegou na mão deles, eles querem o Nicodemo. E olha, estou falando com o público aqui, né? Pessoal, não adianta vocês quererem ver o Nicodemo, talvez no Google, tudo mais, vocês descobrem alguma coisa, mas, por favor, se puderem, falem que não fui eu que criei, foi eu em outro estado. Não vou publicar de novo, gente. E o Maurício, quando fala uma coisa, palavra, tá? Fio do bigode. Vamos ver uma mensagem agora que a gente pediu para o Mauro gravar, para participar do programa aqui com a gente também. O seu, Mauro. Ah, o meu Mauro. O seu, aqui no telão. Maurinho. Oi, Mari, Mauro Souza aqui. Olha, estou aqui no Teatro Opus, do Shopping Vila Lobos.
e vocês já vão conseguir dar uma espiada, esse spoiler do Circo Turma da Mônica Brasil. Tá ficando incrível, tem um elenco super talentoso de artistas circenses, bailarinos e temos Fafi Siqueira como a nossa protagonista, Paula Lima como nossa cantora e o Olodum na trilha sonora. Olha que incrível. Eu infelizmente não pude estar aí no programa com vocês, porque estou focado aqui, mas espero você aqui, você e seus convidados para virem nos prestigiar, tá bom? Então, ó, um beijo e até já. Olha que lindo o convite que eu recebi. Obrigada, Mauro. Gente, não perca o espetáculo de circo, não perca também no cinema Laços. Maurício também criou algumas personalidades, né? Eu acho que o maior símbolo foi o Pelezinho. Sim. O que precisa para uma personalidade virar um personagem? Quais são os critérios? Primeiro, ele ser conhecido e reconhecido por uma boa parcela do público. Que assim ele funciona, assim o pessoal vai ver, há uma demanda, né? Com o Pelé foi maravilhosamente bem, porque o Pelé era uma figura que impunha respeito, que se comportava e tudo mais. Então, durou anos, as histórias eram ótimas, e até hoje o pessoal fala, publica de novo, agora passou o tempo. Mas em seguida, eu criei outro personagem baseado também numa celebridade na ocasião. E preparei para lançar o personagem, o universo do personagem, e o personagem era o Maradona. Fiz um trabalho gigantesco, criando o Maradoninha, ou melhor, Dieguito, que ele era Diego Maradona, né? O Dieguito, uma família toda de personagens em volta dele, criei histórias, estava me preparando até para fazer desenho animado, quando o Maradona, infelizmente, enveredou para alguns hábitos não muito saudáveis e que não permitiam que a gente continuasse jogando as histórias para as crianças. Não dá para... Nossa, eu imagino, um trabalho desses todo, de pesquisa, de produção, de criação, que vai para o lixo. Não foi para o lixo. Vai para a gaveta, vai para a gaveta, pronto, vai para a Eu dei gaveta. para a mulher dele, para ela guardar. Para a Cláudia. Para ela guardar, deve ter guardado e tudo mais, que o trabalho era muito bonito, mas foi impossível de usar. Não posteriormente, dá pra usar. Porque posteriormente, serve de influência mesmo para as crianças. O personagem tem que ser uma referência. Daí entrou o Ronaldinho Gaúcho, que foi ótimo. De vez em quando ele tinha umas noitadas, mas não era coisa normal, natural. Você já fez alguma coisa para a Xuxa também, não fez? Xuxa, nós fomos responsáveis pelo lançamento dos primeiros produtos da Xuxa. Fiz os cenários, fizemos no estúdio o cenário do primeiro programa dela, que a Globo não estava aceitando o cenário que tinha sido feito pelo pessoal, outro pessoal. Daí o Pelé me pediu para ajudar nisso, e eu fiz o cenário, ajudado por um amigo meu, o Reinaldo Weisman, que trabalhava comigo, e foi um sucesso. Aquela boneca grande da Xuxa, nós criamos também. Então, durante muito tempo, criei o merchandising da Xuxa. Até que depois ela criou o próprio pessoal para cuidar, né? E ficamos bons amigos até hoje. Que delícia as histórias do Maurício, É muita né? história, Tá né? acabando o programa, Estela, dá tempo de mais uma pergunta. Bom, eu queria saber, então, com relação ao mercado internacional mesmo, né? A turminha viaja bastante, né? Com o teatro, com os shows. Vai com As shows. histórias também estão aí no mundo todo. Vai com shows, o pessoal, os personagens caracterizados, né? Já tem feito shows no Japão, nos Estados Unidos, e o Mauro está com outros planos aí. Mas por causa da cultura de cada país, precisa fazer alguma adaptação? Não, porque nós estamos indo para esses países, Japão e Estados Unidos, onde tem uma grande concentração de brasileiros. Tem milhares e milhares de brasileiros nessas duas. E tem mais, em Boston também tem e tudo mais. Então, nós estamos aproveitando disso, só que pode acontecer e começar a acontecer o que está no Japão agora. Nós entramos suavemente com alguns espetáculos, falamos bastante, aparecemos para o público brasileiro, só que o público brasileiro, ele chega no lugar e ele se espalha, ele faz amizade e começa a influenciar o local. Foi o que aconteceu com a comunidade brasileira.
eles começaram a trazer os amigos japoneses e hoje nós estamos lançando Guaraná, da Turma da Mônica, no Japão, panetone, linguiça, salsicha, vamos lançar pão de queijo, vamos lançar outros produtos, porque começa no lado brasileiro, no pessoal brasileiro, e depois vai se espalhando. O negócio também, lógico, é pegar empresas grandes, que se irradiam bem também no Japão todo. Então, nós já estamos com produtos que já estão saindo do esquema brasileiro e já estão entrando no Japão inteiro. Maurício, A nossa segunda empresa é no exterior. o Emetério pergunta o seguinte, uma coisa que eu achava também quando eu era criança, a Tina, o Rolo e a Pipa seriam a Mônica, o Cebolinha e a Magali já adultos. A Pipa é meio gordinha e o metabolismo cobrou o preço da comilança infantil. O cabelo da Tina é igual ao cabelo da Mônica e o Rolo até meio careca. Quem falou? O Emetério. Emetério, você sacou uma coisa que realmente foi o início do processo. Foi. Quando eu criei a Tina, ou a Pipa, tudo mais, era para a gente colocar como o futuro da Mônica, ou da Magali, ou do Rolo, ou Cebolinha. Só que depois começou a pegar a Tina, como ela era daquele jeito, a Pipa começou a pegar, eu não tive como fazer a liga. Então eu esqueci disso, e a Tina até agora deixou de ser publicada temporariamente. Nós estamos reciclando a Turma da Tina agora também. Porque acho que a Turma da Mônica jovem acaba ocupando um espaço que era da Tina antigamente, né? Então a Tina, quando voltar, ela vai voltar de outro jeito, de outra maneira, com uma história mais adulta. Eu amava a Tina, ela usava uma calça jeans, cocota. Era cocota. Era muito fofo. É por aí. Que delícia. Você sente o que você sente quando você sabe, e você sabe. Você influencia tantas gerações, e a gente recebeu manifestações de carinho de tantas pessoas pelo Twitter, quando a gente disse que ia fazer entrevista com você. Você sente uma responsabilidade, um peso ou alguma coisa, ou é só o prazer mesmo? Eu acho que eu e a minha equipe, estamos fazendo um bom trabalho, que se mantém nesses anos todos. Estamos fazendo 60 anos de estúdio já. Se está indo bem, continua indo, e agora estamos entrando em outros países, é porque estamos fazendo um bom trabalho e que me dá muito prazer. Mas não só a mim. A turma toda que trabalha comigo também gosta muito do que faz. Tanto que muitos deles estão lá há 30 anos, 40 anos, 50 anos trabalhando no estúdio. Ninguém quer sair, ninguém sai. E ainda ganha prêmio de permanência no estúdio. A cada 10 anos ganha um troféu diferente. Então, já que é assim, estamos gostando do trabalho, estamos gostando do público, que o público está sentindo. Sentindo isso também do parte do público, vamos continuar fazendo o que estamos fazendo até hoje, com todo cuidado, carinho, amor, e cada vez mais próximo deles. Hoje, por exemplo, nós temos um sistema de visitação ao estúdio, principalmente para a criança. Montamos um esquema para isso. Então, hoje, por exemplo, eu tive umas crianças lindas, maravilhosas, bonitinhas, brincando lá tem uma sala de brinquedos no estúdio. Depois deles visitarem o estúdio, eles vão lá brincar um pouco lá. E a criançada, quando eu entro, vem, me abraça, tudo mais, me envolve. Hoje eu precisei dar uma brecadinha que estava me derrubando já. Aí, dali eu vi uma menininha de 7, 8 anos, né, chorando. Falei, por que está chorando? Porque estou conhecendo o senhor. Tá bom, até eu quase choro junto, né? Então, esse contato que eu tenho, inclusive na internet também, pelo Instagram, me alimenta, me mostra caminhos, me desafia a explicar melhor e facilmente e com carinho o que nós fazemos. Então, esse é o nosso objetivo, Mariana. Queridos sobrinhos Bruno e Gabriel, titia Mariana vai pedir para o Maurício autografar esses livros para vocês. Então, vocês têm sorte que a titia hoje está generosa. Obrigada.
Obrigada, Maurício. Obrigado, eu. Assistam ao filme Laços nos cinemas, assistam ao Terra Brasilis no Shopping Vila Lobos, Teatrópolis. Vem, Estela! A Estela veio de vermelho em homenagem à Mônica, viu? Tá linda, A não Mônica tá? tem um guarda-roupa cheio de vestidinho assim. Mas a Mônica não usa sapato. É, pode E tirar. no filme ela usa. No filme ela usa. Ah, no filme ela usa sapato? Tinha que usar, né? Ah, gente, não dá pra fazer Andar tudo. passeando pela floresta lá. É, Não. vai fazer a menina pisar no espinho. Eu, se eu tirar o sapato, Mas tem eu uma fico muito piada baixinha. sobre isso no filme. Ah, qual é? Assistam ao filme. Ah, para! Não vamos dar spoiler, então. Tchau, gente. Assistam ao filme. Um beijo. Então eu vou pedir essas pro